Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Identidade. E o nosso entrevistado de hoje, o vereador Irã Barbosa, 51 anos, professor, historiador, formado em Direito, um parlamentar atuante, passou por Brasília, marcante, uma trajetória bonita. Irã, que bom tê-lo aqui. Mas antes de falarmos, seja bem-vindo. Antes de falarmos de política... Satisfação estar aqui. Que bom. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Siqueira Campos, Presidente Vargas, o seu colégio. Conta um pouquinho para a gente, como foi esse começo de tudo? Foi um bom começo. Eu avalio que a minha infância, o período da minha juventude, foi um período muito bom, porque eu tive a oportunidade de viver intensamente as experiências familiares. Eu venho de um berço familiar de muito aconchego, um berço familiar de muita convivência ampla, porque nós somos de uma família grande, onde primos convivem muito, convivem como irmãos, onde tios e tias sempre estavam juntos com meus avós. Então foi uma fase da minha vida muito feliz, porque ela foi, digamos assim, a base, o alicerce para tudo mais que veio na frente. E como você disse, essa base toda se iniciou ali no bairro de Siqueira Campos, que foi onde eu nasci, né? Foi para onde a minha família, quando migrou do interior, porque eu sou tanto pelo lado do meu pai como pelo lado da minha mãe, oriundo de famílias que se originam no interior do estado. E que Qual cidade do interior? O meu pai nasceu em Propriá e a minha mãe nasceu em Canhoba. E as famílias migram para a capital, evidentemente, como a maioria das famílias fazia, que era em busca de melhores condições de vida. Até para vocês estudarem também, também, os filhos. né? Na verdade, ainda os filhos deles, dos meus avós, né? Porque minha mãe veio para cá muito nova, minha mãe veio para cá ainda com 7 anos incompletos. Meu pai já veio um pouquinho mais velho. Se conheceram aqui em Aracaju, aqui se casaram, ambos moravam ali no Siqueira Campos, né? Tanto os meus avós paternos como meus avós maternos. E foi lá que eu nasci, foi lá que me criei, foi lá que tive a primeira experiência escolar, a inicial mesmo no Jardim de Infância José Garcês Vieira. Hoje é a Escola Municipal de Educação Infantil José Garcês Vieira, continua existindo ali na Praça do Dom José Tomás, ali no Siqueira Campos. E depois de ter tido essa experiência ali no Garcês Vieira, eu vou diretamente para o Presidente Vargas, porque a minha avó residia em frente mesmo à escola, ali na praça. Facilitava tudo, né? Era tudo muito fácil. E eu então passo a estudar ali no Presidente Vargas, onde cursei todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. De lá, já saio direto para a Universidade Federal de Sergipe. E como era o ensino público? Como era o Presidente Vargas, uma escola tradicional até hoje, reconhecida? Mudou muita coisa? Olha, mudou bastante. Eu acho que nesse período de minha vida, é um período longo, muita coisa mudou. Infelizmente, algumas mudaram para pior. Outras melhoraram, né? Há que se reconhecer que algumas coisas, o arejamento, a democracia e tal, eu acho que traz outros ares para o ambiente da escola, mas em termos de garantia da qualidade, acho que nós tivemos uma perda, um prejuízo. Evidentemente, teve uma melhora no sentido de que ampliaram-se as oportunidades, no sentido de que a quantidade de vagas cresceu. Mas a qualidade do ensino público, nós todos sabemos, ela tem declinado bastante por uma série de razões. O Presidente Vargas era uma referência, aliás, ainda hoje mas era uma forte referência na educação pública do nosso município, né? Disputava em muitas coisas no sentido positivo com escolas tradicionais da rede estadual. Por exemplo, nos Jogos da Primavera, a nossa disputa muito forte era com o Ateneu. Nós sempre éramos os vice-campeões, mas dizíamos que só... Irã Barbosa era um bom atleta também? Não, eu não era muito dessa parte, não, mas era um torcedor né, da minha escola, e nós sempre ficávamos como vice porque nós não disputávamos todas as modalidades. Esse era o argumento que nós usávamos e ele era verdadeiro. Na somatória não dava. Aí não dava, mas era uma escola que assim se destacava pela qualidade do corpo docente que tinha, pela forma séria como a administração da escola tratava as questões. Eu tenho lembranças muito marcantes do Presidente Vargas. Eu quero aproveitar para fazer uma homenagem aos professores que tive ali, porque, na verdade, tudo que eu depois adquiri, na verdade, foi um desdobramento, foi um reforço da base sólida que eu tive. Da boa base ali, sem dúvida. Uma base muito sólida, uma base realmente muito diversificada.
Eu digo diversificada porque eu tive a oportunidade de conviver ali com professores das mais variadas linhas de ação, né, de pensamento. E o aluno Irã Barbosa, era o nota 10, 8, o suficiente para passar? Como é que era? Não, o aluno Irã Barbosa não se perdoava quando não tirava 10 ou 9, né? Era um aluno que buscava sempre, eu era muito Caxias nesse sentido, buscava sempre estar ali ocupando as primeiras posições. Tinha colegas com quem eu me dava muito bem, que a gente ficava muito naquela disputa saudável de ver quem conseguia galgar o melhor. Mais 10 no exato, boletim, né? Somar a quantidade de 10 no boletim. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Eu sempre fui muito estimulado, tanto pelo ambiente familiar, como também pela escola. O presidente Vargas, eu tive professores que eram estimuladores desse hábito de ler e que cobravam de nós no Em casa, estudo. seus pais, quem cobrava mais, o pai ou a mãe? Não, veja, meus pais, eles sempre tiveram muita confiança também, eles me deixaram sempre muito à vontade. Até porque nunca tiveram muita necessidade de cobrar. Mas quem acompanhava mais era minha mãe. Meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava fora de casa, o trabalho dela era o trabalho doméstico, era quem acompanhava mais. Eu tinha uma tia, a quem também eu faço homenagem, tia Teca, que também ajudava muito nesse processo, ajudou muito nesse processo da minha formação, acompanhou, sobretudo nos anos iniciais. Então eu tinha um conjunto de pessoas que me ajudava bastante nisso. E de sorte que eu desenvolvi um prazer muito grande pelo estudo, pela leitura, pela pesquisa, né? Eu sempre me cerquei de colegas que também tinham essa predileção e foi um período muito bom, muito rico. Daí porque eu acho que, por isso que eu digo, a base que eu tenho, ela foi fundamental para que mais na frente, tanto na universidade como na minha vida profissional e na minha vida pública, eu tivesse muita segurança, porque a base veio daí, dessa forma como eu tive. Tive também uma base, eu sou de uma família católica, isso também me ajudou muito. A religião é importante, né? Isso me ajudou bastante, os valores, né, que eu adquiri no berço familiar e desenvolvidos também na igreja, a casa da minha avó, das minhas avós, enfim, as nossas casas ficavam muito ali no entorno da igreja, a igreja Nossa Senhora de Lourdes, ali na Praça Dom José Tomás, e ali foi também um berço de muita formação para mim. Aliás, minha primeira experiência docente com carteira assinada se dá na Escola das Freiras, no Colégio das Freiras, que é vizinho ali à igreja Nossa Senhora de Lourdes, que é o Colégio Dom Fernando Gomes, né? Ainda hoje existe. Então, assim, foi uma base de formação muito boa. E aproveitando o gancho que o senhor está dizendo, essa polêmica sobre o ensino religioso, né? Há quem defenda de que deve ser livre, não especificamente o cristianismo. Enfim, qual a sua opinião hoje, já que o senhor fez religião, né, na escola? Na época tinha, né? Tinha religião. Eu sou professor de história. Como professor de história, eu estudei as religiões. Eu me lembro marcado no meu currículo, e eu lembro com muita intensidade, uma disciplina cujo título dela era imenso, era História das Ideias Religiosas, Políticas e Filosóficas. Esse era o nome da religião, que era ministrada, essa disciplina, pelo menos quando eu fiz, pelo Frei Florencio Pecorari, que aqui, Aracaju, tem ele na memória, era um frei capuchinho que marcou muito aqui a história da nossa cidade, e ele era um professor. E eu, recentemente, a propósito dessa pergunta que você me faz, estive refletindo sobre isso. O Frei Pecorari, como todos sabem, é um frei capuchinho de formação religiosa católica, né? Mas que na universidade ele sabia muito bem desprender-se da sua fé pessoal e garantir que os seus alunos, numa disciplina como essa, veja, História das Ideias Religiosas, Políticas e Filosóficas, ele conseguia se desvencilhar do seu aspecto meramente religioso, né, da fé pessoal que ele tinha, e ele conseguia, de fato, nos fazer viajar nas várias concepções de religião, de filosofia. Então, eu acho que esse aqui é o verdadeiro papel da educação, não é doutrinar. É verdade. Quando a gente quer doutrinar, a gente coloca, eu tenho todo o direito, e é para isso que a Constituição nos assegura a liberdade de religião, isso eu sou defensor intransigente disso. Agora, não pode a escola pública fazer proselitismo religioso. Não concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que ela não está... alguns dirão, quem é você para dizer o que a Constituição diz se o Supremo Tribunal Federal diz o contrário. Mas eu quero dizer que eu entendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela não está baseada no princípio da laicidade do Estado colocada na Constituição. Eu entendo que a escola... Sou defensor de que a escola trabalhe com valores religiosos, porque
como professor de história, eu tenho que reconhecer que uma das primeiras manifestações coletivas da humanidade é exatamente a sua espiritualidade, a sua manifestação do traço religioso. Parece até que traz uma disciplina também, né, para o ser humano. Sim. Né? Agora, a escolha da doutrina, do credo, ela tem que ser muito pessoal e familiar. Ela não pode ser estimulada num ambiente público, não pode ser estimulada por instituições vinculadas ao Estado. Então, não cabe à escola ensinar uma religião. Cabe à escola, isto sim, ensinar que a religião é uma manifestação, é uma instituição que está consolidada entre a humanidade há muito tempo e que, por isso, a gente precisa conhecer, fazer um passeio por todas elas. Agora, respeitando sempre a fé individual que cada um tem, o credo que cada um prega. Vereador, o senhor já até deu uma pincelada à questão da universidade, o lado do professor. Nós vamos a um intervalo rápido e voltamos já já com o programa Identidade, entrevistando o vereador Irã Barbosa. Estamos de volta com o programa Identidade, estamos entrevistando o vereador Irã Barbosa, do PT. Vereador, o senhor passou pela universidade, sala de aula conhece muito bem, e também a luta sindical. Primeira pergunta, como foi chegar à Universidade Federal de Sergipe? Um desafio imenso. Você veja, eu fui uma criança, um adolescente que viveu muito aquele universo restrito do bairro Siqueira Campos, né, onde a casa da família é muito próxima da escola, e de repente, com 17 anos de idade, faço vestibular, passo em primeiro lugar para o curso de História e me deparo com, de fato, um universo. A universidade, para mim, se apresentou como um universo a ser desvendado. Foi um desafio grande. Porque, assustou inicialmente? Sem sombra de dúvida. O susto só não foi maior porque, felizmente, junto comigo, outros como eu, né, da minha convivência, do meu entorno, fizeram também vestibular, passaram e nós fomos nos apoiando ali. Então foi um momento de descoberta para muitos de nós, mas foi fantástico. Ao mesmo tempo que foi desafiador, em um certo momento, sobretudo no começo, assustador, foi fantástico, porque foi a oportunidade de você ter acesso a uma ampliação muito maior do saber, né? Você ter acesso a um nível de formulação da ciência que, claro, no ensino médio, no ensino fundamental, nós não temos, porque não é da natureza da educação básica. E aí fui fazer o curso de História. Outra coisa que eu quero também aproveitar a oportunidade, fazer referência à importância que teve na minha vida este curso de História, porque tive excelentes professores também, das mais variadas linhas de análise e de concepção da história, e que contribuíram sobremaneira para a minha formação profissional. Alguns ainda vivos, outros já se foram, aos quais quero também render minha homenagem, porque eu desde muito cedo tinha optado por uma coisa na minha vida, eu queria ser professor. Isso foi uma opção muito precoce na minha vida. A definição por História ela já foi mais próximo do vestibular, mas ao chegar na universidade eu realmente descobri que era aquele o caminho. E qual é a diferença da sala de aula para o estudante, para o professor Irã Barbosa? É gigantesca, porque, na verdade, como professor, você é o coordenador, você é o condutor do processo. A relação é difícil? Não, eu nunca tive muito problema, não. Como eu sempre vivi muito fortemente a experiência da sala de aula, eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu já tenho 34 anos de magistério. Aos 17 anos comecei a dar aula a meninos de quinta, sexta série, lá, como disse, no Instituto Dom Fernando Gomes. Assim que passei no vestibular, fui contratado para dar aulas, com carteira assinada, portanto, profissionalmente. Eu digo profissionalmente porque antes disso eu já ministrava aulas, mas informalmente. Informalmente, fazia banca, eu sempre tive muita experiência com essa coisa de ministrar aulas. Mas você pergunta a diferença ela é muito grande, principalmente porque você se transforma no responsável pela condução ali daquele momento e com a responsabilidade imensa de saber o que está fazendo. Você lida com diferenças muito grandes de pessoas, de personalidades. Até porque nem todo aluno produz igualmente. Pois é. Então, você tem que saber muito fazer a média ali das coisas, tem que estar preparado para desafios que surgem sem que você tenha planejado. É desafiador, tanto assim que eu digo que a universidade ela foi fundamental para a minha formação teórica, mas para a minha formação pedagógica e a minha prática profissional, não tem como. É o fazer profissional
que lhe dá essa condição. Hoje eu continuo dando aula. Eu sou vereador, mas continuo na minha sala de aula, ministrando minhas aulas. Estou ali no Orlando Dantas, ministrando aula no Benedito Oliveira, com muita satisfação. É uma coisa que me revitaliza, me revigora, me desafia, porque cada tempo tem um desafio específico. O desafio de agora é muito grande. Desafio que o senhor está abordando me acendeu uma lamparina aqui. Hoje a gente diz que o aluno é menos disciplinado, não obedece ao professor. O professor, na época, era o senhor da palavra. Por que isso existe hoje, na opinião do mestre Irã Barbosa? Porque a disciplina ela não é mais a tônica da aprendizagem, como também não é a tônica das famílias. Na escola, os alunos não respeitam o professor, porque muitas vezes nas relações domésticas, o respeito também não é um valor que está sendo muito cultivado. Eu observo muito isso. E eu procuro resgatar o valor do respeito e da disciplina como elementos importantes para a aprendizagem. Eu não posso focar o processo de ensino-aprendizagem apenas na disciplina, porque isso vira uma quartel, coisa... Né? Exato. Mas a disciplina ela é um elemento necessário, sobretudo em determinados momentos da aprendizagem, você tem que ter. Tem momentos que você relaxa um pouco mais. Tem atividades da aprendizagem que permitem que você tenha um comportamento mais relaxado, mas existem momentos onde a concentração e a disciplina são essenciais. E eu procuro dialogar isso com meus alunos. Está muito difícil, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo um momento da realidade, das relações pessoais, em que o respeito pelo outro não tem sido um valor pregado externamente à escola. Por isso, quando os alunos chegam na escola, eles chegam muito sem esse valor. Né? Ano e vira, eu tenho que estar discutindo com meus alunos qual é o significado do nome próprio, porque as pessoas passam a desrespeitar tanto o outro que deixam de chamá-la pelo seu próprio nome, usam termos pejorativos, palavrões para se dirigir a outra pessoa. Então, eu tenho que fazer todo um trabalho histórico para mostrar a eles como foi que se conquistou essa coisa que a gente chama de identidade e como o nome próprio ele é uma das características da nossa identidade. E por isso a gente não pode abrir mão disso por nada, inclusive por essas formas agressivas com que se trata o outro. O inclusive respeito é que levou hoje a que chama de bullying, que é a discriminação. Né? Isso na época, me lembro que não se tinha tanto. E quando o professor observava, chamava atenção com muita firmeza. Tinha-se muito, na verdade, Valdo, se você for observar, eu fico Mas não era muito na frente do professor. Né? Existia um respeito com o momento, era muito entre nós, portanto era uma coisa mais geracional, era velado, aquela coisa... E também assim, como era entre iguais, não parecia muito uma coisa que era tão agressiva, porque era entre iguais, diminui. O ruim é quando você começa a ver isso dos maiores para com os menores, dos que não têm nenhum tipo de situação que lhe coloca numa especialidade para aqueles que vivem uma situação de especialidade. Isso tudo tem que ser muito discutido, com muita franqueza, com muita abertura. Eu dialogo com meus alunos, existia isso aqui, mas a gente sabia o limite das coisas. Hoje, eu acho que um dos elementos que está precisando se resgatar é o respeito ao outro, como você disse, né? Enxergar no outro aquilo que você quer enxergar em você, portanto, quer ser respeitado, precisa ser valorizado. E também você saber que existem limites para as coisas, né? Por exemplo, até as brincadeiras têm que ter limite. As brincadeiras têm que ter limite. Na escola eu dialogo muito com meus alunos. Brincadeiras, às vezes, uma brincadeira se transforma numa tragédia porque você não sabe estabelecer o limite. Eu dialogo muito com meus alunos da necessidade, e a escola precisa fazer isso, dele entender que existem horários. Por exemplo, com os meus alunos, nós formamos pactos. Existem horas para as coisas, porque a vida fora da escola é uma vida que nos desafia a entender que tem a hora de chegar, que tem a hora de sair. É meio bíblico, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Nós precisamos, o aluno precisa saber isso, senão você não cria uma relação de responsabilidade na formação. Então, eu sempre fui um apaixonado por isso. E essas coisas, a gente, claro, estudando a teoria, aprofunda muito, mas é no contato direto com o aluno, no dia a dia, que você aprende. E eu quero dizer que a complementação da minha formação no magistério se deu no movimento sindical. O Sintese, sem sombra de dúvidas, cumpriu um papel na minha vida profissional de professor, um papel destacado. Porque... Assunto para o próximo bloco, então, a lida sindical, sua atividade como a escolha pelo direito, e por aí vamos, né? Perfeito. Porque agora o senhor vai ouvir, nós vamos ouvir o telespectador, um depoimento de alguém
que é muito amigo e que eu conheço muito bem. Eu conheci o companheiro Irã nas lutas do magistério e em seguida no Partido dos Trabalhadores. E digo sem medo de errar que o professor Irã foi uma das melhores coisas que a política de Sergipe produziu nas últimas décadas. Ele tem o perfil do raro político, a competência, a seriedade e a coragem para fazer a política. Olha, eu quero dizer a Irã que continue sendo esse companheiro combativo, que, sendo assim, ele está contribuindo muito com o Sergipe. Pois é, então, professor, vereador Irã Barbosa, a gente costuma chamar de professor, Sim, fica o título, sim, né, sempre. sim. E é professor, né? Sem dúvida, De sala de é aula. o que eu sou. Como que o senhor viu as palavras de Rubens? Olha, o professor Dudu, né, Rubens Marques é o professor Dudu, ele é, para mim, uma referência na luta do movimento sindical e também na educação. Ouvir o depoimento dele, ouvi-lo, né, a respeito, fazendo essa análise a respeito da nossa caminhada, é, para mim, motivo de estímulo, né? Dudu, como eu disse, é uma referência para os da minha geração, na luta do movimento sindical, é um companheiro que tem uma opção muito clara por fortalecer a luta da classe trabalhadora. Com ele aprendi e continuo aprendendo bastante. Espero que nós ainda tenhamos muito pelo que lutar, mas também muito o que comemorar. Comemoraremos, sim. Então, professor Irã, vamos ao intervalo do programa Identidade e na volta aí sim vamos falar da luta sindical marcante na vida do ex-deputado federal, agora também vereador, e a escolha pelo curso de Direito e vamos pincelar, claro, em política. Já, já. Estamos de volta com o programa Identidade, entrevistando o vereador Irã Barbosa. Agora sim, vamos falar de sindicato. Mais de uma década à frente da entidade classista dos professores. Uma riqueza no seu currículo. Sem dúvida. Para mim, é uma das marcas mais fortes do meu currículo é ter podido ajudar a erguer esta máquina de fazer luta sindical que é o Sintese. É o maior sindicato do estado de Sergipe, é o sindicato que tem mais enraizamento no estado inteiro, é o sindicato mais combativo que nós temos, é uma referência de luta no estado de Sergipe e eu tenho a satisfação de ter sido construtor dessa máquina de fazer luta dos trabalhadores. Eu tenho a satisfação de ter dirigido por 12 anos o Sintese, 3 anos como vice-presidente, 6 anos como presidente, mais 3 anos como diretor do departamento dos assuntos jurídicos do nosso sindicato e de ter militado desde o começo da minha profissão do magistério público na base do sindicato. Antes de entrar para a direção, eu era militante de base, era representante sindical na escola que trabalhava, integrei a comissão de negociação do Sintese antes de ir para a direção na condição de representante de base. Então eu venho da base da luta sindical e chego à direção. E até hoje continuo na luta porque, na verdade, é a minha profissão, é dela que vivo e é dela que viverei depois que me aposentar, né, que já estão fazendo parte aí dos meus planos, já está fazendo parte da perspectiva da aposentadoria. E como é lidar com um universo tão grande de professores no estado de Sergipe, todos formadores de opinião, pessoas inteligentes? Qual foi o segredo de conseguir unir essa categoria? O segredo da unidade da categoria passa pela pauta que nos unifica, que nos une, que nos dá liga. Nós sempre tivemos muito cuidado com alguns aspectos, foram marcas muito fortes introduzidas no Sintese a partir da gestão da nossa companheira, a professora Ana Lúcia, hoje deputada estadual, que foi adotar uma metodologia de administrar o sindicato que passava, primeiro, pelo enraizamento na base. Nós estávamos sempre muito ligados às discussões que estavam acontecendo no chão da escola. Tanto assim, Valdo, que nós, quando dirigíamos o Sintese, e até hoje é assim lá na direção, nós não aceitamos nos afastar totalmente da nossa atividade para nos dedicarmos à direção do Sintese. Você sabe que a Constituição Estadual permite que pelo menos 3 dirigentes eles se afastem totalmente da sua atividade para se dedicar ao sindicato. Nós nunca quisemos isso. Nós, inclusive, conseguimos uma emenda na Constituição do Estado de Sergipe que garante que, no lugar de você ter 3 dirigentes afastados, você pode ter 6, só que afastados em 50% da sua jornada de trabalho, porque ele continua com o pé no chão da escola ou no chão da sua atividade laborativa
para se dedicar ao sindicato a outra parte. Ou seja, nós não concordamos com aquela história da burocratização das lideranças sindicais, que se afastam da vida, do seu fazer profissional e vão se dedicar apenas à burocracia sindical. Nós temos uma outra concepção. E a concepção passava por um processo de formação muito sólido, né, que nós sempre defendemos e implementamos. E essa concepção me apaixonou, eu me aproximei do grupo que era coordenado, liderado pela deputada Ana Lúcia, um grupo de mulheres às quais também quero aqui render minha homenagem, que até hoje, como eu, estão aí na luta, sustentando esse desafio que é manter o sindicato vivo. E isso me levou, então, a partilhar com elas. Eu via mulheres trabalhadoras que tinham que dedicar o seu tempo à sala de aula, a cuidar dos seus filhos, que hoje já são todos adultos, mas eram crianças naquela época, e ao mesmo tempo fazer a luta sindical. Eu dizia, e ainda aguentar o marido. Pois é, eu tenho a obrigação de partilhar com elas esse desafio. Então fui, ajudei a construir esse sindicato, tenho muito orgulho, é realmente uma satisfação. E me deu a oportunidade, inclusive, de, além de dirigir a entidade estadual de luta dos professores, dirigir a entidade nacional. Eu fui dirigente da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Fruto do desempenho em Sergipe. Exatamente. Né? Fui dirigente da CUT, mas, enfim, essa minha militância no movimento sindical é uma página muito importante da minha vida, porque está vinculada à minha concepção de vida, onde eu, como historiador, consigo entender que a história é movida pela luta de classes. Como historiador, consigo entender a importância que tem a luta da classe trabalhadora para garantir seus direitos. Isso me leva a fortalecer a entidade que é constitucionalmente escolhida para fazer isso, que é o sindicato. O senhor optou por história e agora eu me lembro que também, na sua opção, traz mais uma ciência não exata, que é o direito. Isso. Era para fugir da matemática mesmo? Não, eu gostava de matemática, de física, eu gostava da área de exatas. O professor Getúlio, que ainda hoje convive muito aqui conosco na Câmara, foi meu professor de matemática durante 3 anos. Durante 3 anos, no Presidente Vargas, o ensino médio todo, ele foi meu professor. Getúlio era um professor que reprovava muita gente, mas ele nunca me reprovou porque eu era danadinho ali na hora de estudar. Mas tinha 10 em matemática também? Eu cheguei a tirar 10, com Getúlio é um dos orgulhos que tenho. Então é porque o senhor gosta das atividades que permitem a interpretação, né? E o desafio. Mas, na verdade, a opção por direito tem a ver, claro, com o meu perfil. Meu perfil é de uma pessoa que entende que as conquistas sociais, isso faz parte, inclusive, da minha história pessoal. As conquistas pessoais, as conquistas sociais, elas são fruto de luta e de disputa. Sendo assim, eu optei por história, porque entendia que era preciso entender como é que a humanidade caminhou ao longo de sua existência para chegar aqui onde chegou. E optei por direito, porque o direito é a ciência que permite você lidar com os conflitos, com as lides existentes na sociedade. E quero dizer a você que foi fundamental para a minha vida na militância sindical e agora na minha vida pública como parlamentar, a formação na área do direito, porque foi também um curso que abriu um universo muito grande para mim, de conhecimentos, de possibilidades. Eu nunca militei na área da advocacia, mas os conhecimentos da área do direito foram largamente utilizados por mim durante todo o tempo da minha vida, depois que adquiri essa formação. Tive a felicidade de ser aluno de professores brilhantes, lá no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, o professor Carlos Brito, foi meu professor de Teoria do Estado. Né? Grandes mestres, realmente. Mas, assim, Silvério foi meu professor, aliás, Silvério foi meu professor no curso de História ainda, foi meu professor de Teoria da História, mas ele era vinculado também ao Departamento de Direito. Fui aluno da professora Adélia Moreira Pessoa, que hoje ela é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, milita no movimento de mulheres ligado à OAB. Fui aluno de diversos personagens da área jurídica do Estado de Sergipe, e isso me deu também uma formação muito boa. E essa contribuição para o parlamentar, a gente aborda após o depoimento da professora Waldina. Ah, sim. Eu tenho uma estima muito grande, ele sabe por quê, né? Porque às vezes as pessoas, ele me chama de mamãe, por causa da idade, que eu tenho idade de ser mãe dele, e eu toda a vida tive essa atenção a ele. Então, eu aprendi com ele e ele aprendeu aqui também com a gente. Mas ele me cativa, entendeu? O dia a dia, pelo trabalho que ele tem, pelo trabalho que ele exerce, inclusive na Câmara de Vereadores, eu acompanho sempre os programas e vejo do trabalho dele e o que ele faz. Então, por isso, Irã é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, não é? E uma grande admiração. É um grande
político, um grande companheiro de luta. Irã, para mim, ele é uma pessoa maravilhosa. Pois é, vereador Irã Barbosa, a professora Ubaldina destaca muito essa sua responsabilidade, a veia política marcante. Deputado federal, vereador, deputado federal e agora vereador. Fala um pouquinho desse universo. Falo, mas antes me permita só dizer que eu tenho a felicidade de ter uma mãe fantástica. A minha mãe, ela é tudo na minha vida, mas a minha felicidade ela é muito maior, porque além dela eu tenho inúmeras mães que me adotaram. O Baldina é uma delas e é uma especial. O Baldina, na verdade, ela tem a responsabilidade de, no meio dos participantes ali do movimento sindical, das assembleias do Sintese, ela olhar para mim como uma mãe olha para o filho e me pensar no meio daquele universo e me trazer para dentro do Sintese. Ela sabe que ela tem essa responsabilidade. A ela e a todas as mães que tenho na minha luta sindical, um abraço de reconhecimento. Elas me estimulam a continuar fazendo a luta. E essa passagem... Vereador, deputado federal, vereador... Essa passagem ela é fruto exatamente dos desafios que nos são colocados coletivamente. A minha forma de fazer política está muito vinculada às necessidades da luta, não apenas do magistério, é claro, porque nós sabemos que a luta do magistério é uma luta dentro de um universo que desafia os trabalhadores de uma forma geral, e esse universo é muito mais amplo. Então, a luta da classe trabalhadora exige que você tenha representantes organicamente saídos de suas entidades para chegar nos espaços de poder, quer seja no parlamento, quer seja no executivo, e estejam colocando ali a concepção e priorizando os anseios e as pautas da classe trabalhadora. Foi isso que me fez fazer a passagem do movimento sindical para a vida política. Eu tenho um detalhe, eu sempre fui muito resistente a uma filiação partidária. Sempre tive identidade pelo partido no qual estou até hoje, o PT. Eu nunca militei em outro partido, eu nunca, desde a minha... Quando o Brasil começou a respirar os ares de liberdade e nós tivemos o pluripartidarismo, eu ainda era muito jovem, aí surge o PT. Quando o PT surge, eu estou começando a me envolver na vida política e nunca deixei de ter identidade, militância e meu voto dirigido ao meu partido. Mas eu sempre tive resistência a me filiar. A minha filiação ela se dá a partir de uma pressão que eu começo a sofrer por parte dessas bases que acompanhavam a luta, colocando, olha, é necessário nós termos representantes que digam lá nos espaços de poder o que nós não temos voz para dizer. Isso me fez fazer essa passagem. Então vamos ouvir uma pessoa que tem uma importância muito grande na sua vida política e pessoal, eu acredito que uma das mais importantes, a deputada Ana Lúcia. Falar sobre o companheiro professor Irã é falar um pouco da nossa história, história de luta, história de identidade. Eu conheci Irã exatamente quando eu sou eleita presidente do sindicato, do Sintese, e ele vai para uma assembleia onde nós estaríamos elegendo os membros do Conselho Fiscal. E aí ele começa a dialogar comigo, colocando sugestões para que essa eleição fosse a mais participativa. Nós estávamos escolhendo quais os professores que iriam nos fiscalizar. E a partir daí começamos todo um diálogo. Na eleição seguinte eu convidei para que ele fosse o vice-presidente do nosso sindicato, depois ele vai ser o presidente e eu vou ser a vice. E tudo isso por quê? Porque é um professor com extrema responsabilidade social e compromisso social, que coloca a sua inteligência a serviço da população sergipana, coloca sua competência e seu compromisso e responsabilidade ética a serviço do bem comum. Portanto, acho que esse é o perfil do nosso professor companheiro Irã Barbosa. Vereador Irã Barbosa, a deputada Ana Lúcia, uma grande amiga importante em sua vida, ela mesmo confirma isso e diz que não vai mais seguir a carreira de deputada. Aí abre o clarão para o vereador Irã Barbosa e qual a importância dela em sua vida? Bom, Ana Lúcia tem um papel destacadíssimo na minha vida, assim como os meus professores lá no Presidente Vargas, meus professores na universidade, tiveram um papel na minha formação intelectual, a minha família tem um papel na minha formação pessoal, dos meus valores. Ana Lúcia é a base da minha formação política. É com ela, né, que eu ingresso no meio da política partidária, é com ela que eu abraço a luta e a disputa nesse caminho, e ela é a minha referência, é a pessoa para quem eu tenho referência.
de uma contribuição gigantesca. Eu acho que mesmo aqueles que se opõem às suas concepções e às suas ideias no campo da política reconhecem que Ana Lúcia é uma figura indispensável na história da política contemporânea do Estado de Sergipe. Uma contribuição gigantesca na luta sindical, também na luta, especialmente nessa luta e nessa caminhada partidária, política, parlamentar. É uma grande referência que agora, por condições muito objetivas de saúde, né, coloca que vai continuar firme, fazendo a luta que sempre fez, mas não vai mais se disponibilizar a fazer a disputa eleitoral. E por que não vai? Porque ela tem um jeito muito especial de fazer mandato, ela tem um jeito muito especial de fazer política. Esse jeito especial exige dela, e exigiria de qualquer pessoa, uma dedicação, uma presença, uma atividade tão intensa que as condições atuais de saúde que ela tem, as fragilidades de saúde que ela tem hoje, não permitem mais. E ela, de forma muito honesta, dialoga com suas bases e diz, olha, para não fazer o que eu sempre fiz, eu prefiro não disputar mais a eleição. Vou continuar contribuindo com tudo que eu sempre contribuí, dentro dos limites. O senhor a sucede? Isso quem vai decidir é o povo, né? Aí nós vamos ver como é que vai ser. Isso é uma coisa para ser resolvida no ano que vem. A articulação de esquerda fez recentemente a sua conferência eleitoral e vai disponibilizar o meu nome para essa tarefa junto ao Partido dos Trabalhadores. Vamos ver como é que vai se desdobrar isso. Para encerrar, quem quiser acompanhar a atividade diária do parlamentar Irã Barbosa, além, claro, venha à tribuna, venha ao plenário, venha às galerias, participe e também os outros endereços eletrônicos. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos nas redes sociais todas, né? Então pegar lá o Irã Barbosa, acompanhar e ver que nós temos um trabalho intenso, um trabalho onde nós procuramos pensar, verificar quais são os anseios da população. Como o meu mandato é um mandato municipal de vereador, os problemas da nossa cidade, os anseios da população, sem perder de vista essa ligação que sempre temos que fazer com as questões nacionais, estaduais e mundiais até, mas um trabalho muito intenso e eu convido todos para acompanharem aí nas redes sociais, para que nós possamos dialogar. As críticas são bem-vindas, mas as sugestões também. E os elogios a gente gosta porque é uma forma de reconhecer o trabalho que nós fazemos. Vereador, muito obrigado por estar aqui. Sucesso, que Deus abençoe na sua trajetória. E até breve. Até breve. Bem, o programa Identidade fica por aqui, sempre às segundas-feiras, às 9 da noite. Se você perdeu o programa, não se esqueça, tem as reprises. E não se esqueça que o programa Identidade sempre às segundas-feiras, às 9 da noite. Mas se perder, aguardem nossas reprises e aguarde também o nosso próximo convidado. Até lá!